Olá, amigos, irmãos de caminhada, amigos do Evangelho Espírita, do Ideal Espírita. Estamos aqui mais uma vez reunidos na casa de Fabiano de Cristo, de forma virtual neste momento, para fazermos a leitura e reflexão do Evangelho. Hoje pensaremos um pouco, refletiremos sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 1, 2. É uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima: Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto no que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Aí vamos buscar essa resposta no Consolador, que diz o seguinte, pergunta 313. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, se dirigindo à massa popular, Jesus aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, conforme proclamou o Senhor, significava pobre de espírito, em geral, os humildes, os abatidos, os que sofrem enfermidade, aqueles que, na passagem do Boa Nova, eram os aleijados, os abandonados, os leprosos, os desertados da sorte. E aqui fazemos uma ressalva, não só por problemas na matéria, no corpo, mas por problemas espirituais, por problemas mentais. Aqueles que sofrem, como a grande maioria de nós. Não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade do coração. Jesus não está falando daqueles que não tenham condições materiais ou apenas aqueles que têm dificuldades na matéria. Jesus está exaltando a humildade do coração. Podemos ser sim vencedores na terra. Pessoas com título, com riqueza, com beleza, com poder, mas em geral, a grande maioria, quando se depara com essas situações, são mais orgulhosos. Por isso Jesus falou os pobres de espírito, aqueles que por tanto sofrimento buscam na oração uma forma de se elevar, uma forma de buscar melhoria na sua maneira de ser e então conectam-se com o alto. O Mestre recorda-nos no capítulo das Bem-aventuranças que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida, para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. Tanto hoje como antigamente, temos problemas, muitas vezes encarcerados por nossas ideias fixas, ou por conhecimentos, ou por preconceitos, ou por pontos de vista que nos não deixam ver adiante, que nos algemam a inutilidade de raciocínio ou sentimento, muitas vezes nos tornando opressores ou oprimidos. É imprescindível que nós todos busquemos melhorar o nosso pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância que todos nós ainda estamos perante o universo. Então, lembrando mais uma vez que os pobres de espírito são as pessoas sofredoras, as pessoas com dificuldades
carências, abandono, oprimidos. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental que muitas vezes nos comprazemos, inclinando-nos à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. E aí Jesus traz de novo a simplicidade e a humildade. E a humildade nos leva ao reconhecimento da nossa pequenez perante o universo. E se nós percebemos a nossa pequenez perante o universo, já temos desta forma uma riqueza divina. Apesar de sermos carentes diante de alguns problemas materiais, mas felizes segundo o conceito da Boa Nova do Evangelho. E nos orienta Jesus que o reino dos céus é dos simples, significando que a ninguém é concedida entrada no reino dos céus sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. O ignorante possuidor dessas qualidades será preterido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam o homem de Deus, e o orgulho entre os vícios que afastam o homem de Deus. Por isso, a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre de espírito, mas rico, conforme conceitos materiais do mundo, mas rico em qualidades morais. É importante, meus amigos, que a gente perceba estas situações. Quando falamos pobres de espírito, não tem nada a ver com pobreza monetária, financeira, nem de estudo. Tem a ver com a simplicidade. Por isso Jesus, em muitas passagens do Evangelho, chama atenção para a simplicidade da criança. Porque a criança, ela é simples por natureza. Embora ela já venha de outras reencarnações, ela quando aqui na Terra, quando no início da sua passagem na Terra, ela tem simplicidade no agir. E nós, com o tempo, vamos perdendo. Nos orienta Jesus a esvaziar o coração de todos os destritos, de todos os fantasmas, das experiências inferiores que nos impuseram na peregrinação até chegarmos ao nosso presente. E o mais importante, que a gente não perca, que cada dia é uma nova revelação do Senhor para a nossa existência. Por exemplo, cada companheiro, por mais difícil que seja do nosso convívio, é um campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas de renovação. Cada dor é uma bênção para que a gente prossegue acordado no conhecimento edificante. Então, muitas vezes pedimos a solução do nosso problema, não estamos bem com as pessoas com quem convivemos, ou queremos a solução da nossa dor, sem esquecermos, sem nos lembrarmos de que a dor, que a pessoa difícil, que as dificuldades na nossa vida, todas elas são conhecimento, todas elas são para a gente aprender. A escola é uma vida, a escola é um santuário onde nós podemos aprender e colocar em prática. Nos incita Jesus, sejamos simples e espontâneos, na assento em que a atualidade nos situa, ou seja, no nosso dia a dia, no nosso cadinho, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no dia a dia. É aí que a gente tem que ser simples e espontâneo, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, porque recebemos muito, meus amigos, e temos que devolver à vida tudo que nós aprendemos, para que nós, nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Jesus, aprendei de mim que sou humilde de coração. E não podemos nos esquecer que a bondade divina colocou a humildade como base do equilíbrio da natureza. Tudo na natureza tem o equilíbrio e tem a sua bondade e a sua humildade. E nós, como seres da natureza, não nos esqueçamos também do nosso compromisso
com a humildade e a bondade. Que possamos ser simples, mas possamos ser bondosos para com todos e para conosco e para com os outros. Que Jesus, que Fabiano de Cristo, nos ajude a superarmos em nós mesmos o orgulho, a vaidade, os preconceitos, para que a gente possa aprender da melhor forma possível as lições que a vida, que a terra nos proporciona, mesmo que seja com muitas dores. Que Jesus e Fabiano de Cristo fiquem no coração de todos vocês, de todos nós, hoje e sempre.